A 98 FM apresenta programa Encontro Marcado. Entrevistas que informam e formam opinião. Olá, muito boa tarde. Agora 12:05. Eu sou Aníbal Gonçalves. Este é o nosso Encontro Marcado ao vivo, aqui pela 98 FM, a número 1 de Teoflotone. E hoje, conforme nós antecipamos, temos o prazer de receber aqui o presidente da ONG, Organização Não Governamental, Bruno, da Amimais, ONG Amimais, Bruno Farias Lopes, e também a bióloga Lísia Colares Vilela. O nosso principal foco aqui é falarmos sobre a própria ONG Amimais e também sobre a situação de animais em Teoflotone. Bruno, me permita chamá-lo assim, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Inicialmente, vamos falar como é que surgiu a ONG Amimais, o que vem a ser essa ONG. Boa tarde. Boa tarde, Aníbal, é um prazer estar aqui divulgando esse trabalho que nós temos tanto amor por fazer. Bom, a ONG Amimais, ela iniciou em meados de junho de 2013, através de pessoas que já cuidavam de animais, já faziam um trabalho sozinho mesmo de cuidar, de resgatar de animal. A gente se uniu e nós começamos a formar esse grupo, e em dezembro agora de 2014 a ONG foi registrada, né, já é constituída como associação civil, tem um caráter deontológico, moral, né, ambiental, ético, social, cultural, sem fins lucrativos, a duração é limitada, né? Ela é regida por um estatuto que foi aprovado em assembleia. Essa ONG hoje ela é composta por uma diretoria administrativa e todas as decisões são aprovadas em assembleia, né, de uma maneira unânime. E a diretoria administrativa é formada hoje por quem? Hoje eu sou o presidente, o Bruno Farias Lopes, a vice-presidente é a Isvanova Reinaldo, a tesoureira a Natália Vieira, a segunda tesoureira a Marialda Portugal, a primeira secretária a Lísia Colares e a segunda secretária a Nayara Ramário. Agora, Bruno, eu conheço algumas pessoas aqui em Teoflotone que são abnegadas pelo bem tratar aos animais aqui em Teoflotone. Citar, por exemplo, a Lúcia da Câmara Municipal de Teoflotone, quer dizer, é um mero exemplo dentre tantos outros exemplos. A pergunta é, a ONG Amimais, ela é formada por pessoas abnegadas e, nesse caso, seriam poucas pessoas, ou ela já conseguiu se espraiar um pouco mais as ações dela, tem mais gente participando? Sim, hoje, graças a Deus, está crescendo muito. Só na comunidade do Facebook tem 3.000 membros. Então, assim, as ações são variadas e gerais. Assim, temos parceiros, a ONG mesmo, tem voluntários de Brasília, que fazem doação, de São Paulo, de Curitiba. Tem pessoas que já estão reconhecendo esse trabalho nacionalmente. Então, assim, a gente está ganhando cada vez mais prestígio, porque é uma coisa séria, né? Uma coisa que é uma coisa nobre, porque cuidar do animal, nós acabamos sendo a voz dos animais, né? Porque o animal, como é que ele vai reclamar? Como é que ele vai fazer as solicitações dele? Então, a gente procura fazer esse trabalho de ser a voz dos animais que passam por tantos sofrimentos, tantos casos de tortura, tantos maus tratos, né? E a gente está aí para divulgar isso, porque muita gente desconhece. Mas é muita situação triste que os animais passam e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente se uniu para fazer alguma coisa. E, assim, quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais parcerias, melhor. Então, a gente está aberto. Tudo que for para o bem do animal, a gente está disposto a encarar e abraçar a causa. Eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo via internet que a 98 tem também e oportuniza a possibilidade de você visualizar o Bruno, a Lísia e a este que vos fala. É só acessar o www.radio98, numeral 98, TO de Teoflotone.com.br. www.radio98to.com.br. Bruno, falando aí em questão de uma ação nobre, e você citando aí colaborador de Brasília, as pessoas estão nos ouvindo
via internet, colocar aqui um pequeno puxão de orelha. Tem gente, além fronteiras de Teoflotone, que já reconhece o trabalho da ONG Ame Mais, do que algumas pessoas aqui de Teoflotone mesmo que ainda desconhecem. Sim, infelizmente, em Teoflotone ainda é mais o setor público, né? Não deu a atenção ainda necessária, né? Que a gente precisa, não deu esse espaço ainda, né? Então a gente precisa da parceria do setor público de Teoflotone também, porque a ONG está crescendo e assim, principalmente nós da cidade, temos que fazer essa união, setor público, privado, a sociedade em geral, todos temos que nos unir, porque nós queremos a união. Quanto mais gente unir para fazer esse trabalho, melhor. Agora, Bruno, quais são os objetivos da ONG Ame Mais? Aliás, como é que vocês escolheram, só uma mera curiosidade, esse nome Ame Mais, ao invés de Animais, Ame Mais ficou até mais, assim, coloquial, mais fascinante. Na verdade, foi uma espécie de um trocadilho, né? Associar o amor aos animais, associar amar mais a animais, né? Associar o amor aos animais. Foi um trocadilho, uma brincadeira que deu certo e ficou legal. Ficou muito bom, muito legal. E os objetivos da ONG? Bom, os objetivos. Bom, nós procuramos conscientizar a população sobre o respeito ao meio ambiente, né, natural. Nós procuramos promover a difusão dos princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né, bem como a legislação ambiental hoje em dia está rica, né, a legislação está bem rica. A ideia é divulgar a legislação também, o que é crime, o que não é, para a população estar consciente, estar denunciando e estar procurando proteger os animais. Nós procuramos também difundir os princípios éticos de igualdade entre os seres vivos, assim como fazer campanhas educativas e de orientação à população, né? Assim como agora na rádio a gente está fazendo justamente isso. Nós procuramos desenvolver ações também que previnam as doenças nos animais, né, as zoonoses, que controlem o crescimento populacional desordenado e a gente procura também dar uma assistência veterinária aos animais de rua, na medida do possível, né, dentro das possibilidades, e também das camadas carentes da população, porque tem pessoas que não têm condições financeiras e recorrem à ONG pedindo algum tipo de ajuda. O animalzinho de estimação lá, numa situação, digamos, de saúde precária. Agora, Bruno, quando se fala na ONG, interrompendo, temos uma situação que vem à mente, pelo menos à minha mente vem, Olísia, a questão do cão. Quando você colocou aí no plural animais, isso significa que a ONG Ame Mais, ela lida com cães, gatos, equinos, bovinos, enfim. Todo tipo de animal e inclusive o meio ambiente, a natureza também, né? A vegetação é ligado ao meio ambiente em geral, à natureza. Animal, um equilíbrio, uma sustentabilidade. Uma sustentabilidade. Fique à vontade se tiver mais alguns objetivos que você queira citar. Os objetivos e que a gente até já realizou algum desses, promover feiras de adoção para animais abandonados ou recolhidos em estabelecimentos públicos ou privados, que nós já fizemos 4 feiras, né? A gente vai falar mais sobre isso. A gente procura também manter um permanente relacionamento com todos os órgãos públicos, federal, estadual, municipal, no intuito de colaborar, né, pelo esclarecendo e prestação de subsídios de toda a ordem para a viabilização de atividades proativas destinadas à proteção da natureza e dos animais. Nós também procuramos lutar contra as agressões da natureza, queimadas, isso tudo faz parte, né, contra as infrações, a respectiva legislação protetora, assim como promover a adoção de medidas para a proteção dos direitos dos animais. Está divulgando. Nós também promovemos campanhas de controle de população. Essa é uma ideia que a gente quer fazer esse ano, promover de controle da população animal através de métodos contraceptivos. Outro objetivo é recolher, quando possível, animais abandonados, extraviados ou vítimas de maus tratos, buscando assistência médico-veterinária, preferencialmente junto aos profissionais filiados à associação, né, à ONG, encaminhando depois para a adoção. Né? Os objetivos são esses. Agora, Bruno, você falou aí em campanhas, feiras,
Eu queria que você sintetizasse, dissesse de forma resumida o que a ONG Ame Mais já realizou nesse curto período da existência dela. Olha, a ONG Ame Mais, até hoje, desde 2013 até hoje, ela já promoveu o resgate, tratamento, encaminhamento para adoção de mais de 100 animais abandonados, atropelados, doentes e vítimas de maus tratos. Foram várias denúncias que já fizemos, fomos lá nas casas, recolhemos animais, denunciamos, já teve casos da pessoa ser presa por estar maltratando o animal. Né? Nós já fizemos 4 feiras de adoção. Dessas, aqui em Teoflotone. Aqui em Teoflotone, na Praça Tiradentes. Dessas 4 feiras de adoção, também foram mais de 100. Ou seja, fora os animais que são postados diariamente no Facebook, fazendo doações, são feitas também feiras que a gente pega os animais, tratamos, levamos para a praça e realizamos a feira. Então, assim, ou seja, com a feira e com as postagens no Facebook, foram mais de 200 adoções de gatos, cachorros. Agora, quando eu falo assim, em Facebook, vamos deixar para o público qual que é o Facebook da ONG. Sim. O Facebook da ONG é só digitar ONG, ONG, espaço, Ame Mais, AMEMAIS. Ok, agora 12:16, nós vamos a um breve intervalo. Antes, me permita alertar você, comerciante, empresário, pequeno ou grande, não importando o número de colaboradores que a sua empresa tenha. Toda empresa brasileira, tenha qualquer quantidade, 10 ou 100 funcionários, ela é obrigada a estar em dia com as normas do Ministério do Trabalho. Aqui em Teoflotone nós temos uma empresa teoflotonense que está além fronteiras do Estado de Minas Gerais pela sua qualificação, pela sua competência, que consegue engenharia de segurança e medicina do trabalho. Oferece tudo para que a sua empresa fique em dia com as normas do Ministério do Trabalho. E aqui em Teoflotone tem mais. Para sua tranquilidade, é a única que acompanha toda a documentação até o Ministério do Trabalho. Então ligue hoje mesmo para a Consegue Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e peça a visita de um consultor. Os telefones, anote aí por gentileza, 3522-3344, 3522-3344, ou você pode ligar para o 3536-4151, 3536-4151, e aí você pode dormir tranquila. 12:17, continue conosco, voltamos dentro de instantes com os nossos entrevistados. Programa Encontro Marcado, entrevistas que informam e formam opinião. Agora 12:21, antes de tomarmos aqui o nosso encontro marcado, se você precisa adquirir medicamentos de qualidade com preços muito acessíveis, você não precisa ser uma bióloga, ter um salário de bióloga. Você pode ser radialista. A sugestão é farmácia indiana. Não se trata de uma mera promoção da Indiana, de um programa do governo. A Indiana tem medicamentos de qualidade com preços muito mais acessíveis. Medicamentos de qualidade. Lembrar aí o Telefarmácia Indiana, que é o 3522-1666. Anote que depois você pode precisar. E cadê na memória? Então, 3522-1666. Hoje, de plantão, nós temos a nossa Indiana da Avenida Getúlio Vargas, ali em frente à nossa Giane Calçados. Temos aí no São Jacinto, a nossa Indiana fica aberta até às 11 da noite. E temos a nossa Indiana 24 horas, pertinho da Feira Coberta do bairro Bela Vista. Os nossos entrevistados de hoje, Bruno Farias Lopes, ele é presidente da ONG, organização não governamental, Ame Mais, tudo juntinho, e também temos o prazer de receber aqui a Lísia Colares Vilela. Eu volto a conversar, daqui a pouco eu converso com a Lísia, mas agora eu converso com o Bruno. Bruno, como é que a ONG Ame Mais funciona? E nessa mesma pergunta, me interessa saber como ser voluntário e ajudar no trabalho da ONG. Então, Aníbal,
Eu gostaria só de terminar aquela parte do que a ONG já realizou. Já realizou, fique à vontade, para a gente informar. Porque esses animais que eu falei que a gente conseguiu a adoção, é importante a gente... Cerca de 100 animais? Cerca de 200. 200 animais. Só nas feiras foram 100, fora os do Facebook. Ah, tá. Então, assim, a gente faz um acompanhamento também desses animais. A gente preenche uma ficha, monitora. Se tiver, a gente faz visitas. Se não tiver em um ambiente saudável, a gente retira de lá. Então tem esse acompanhamento, né, que é a adoção responsável. Logo quando a ONG começou também, nós fizemos uma passeata pelo centro da cidade, divulgando a ONG e a população sobre a necessidade dos cuidados com os animais. E, assim, campanhas para arrecadar ração, nós já fizemos 2 campanhas, que os pontos de entrega foram, um foi o Corpo de Bombeiros, o outro ponto foi a Ascanove, que são grandes parceiros nossos, né, os catadores de material reciclável. Então, é isso. Agora, voltando para a questão sobre o funcionamento da ONG. E depois a gente fala sobre como ser voluntário da ONG. Certo. Como funciona? Assim, as ações realizadas são todas pelos voluntários, e sendo que é no horário que cada um dispõe. Porque, assim, todo mundo tem sua ocupação, seja estudante... Você, inclusive, fazer uma inconfidência aqui. O Bruno, parece que ele vai lá em Novo Oriente e volta para cá. Ele fica igual uma beija-flor. É uma inconfidência. Como é que é o seu cotidiano? Então, porque eu sou produtor rural. Eu trabalho em fazenda, né, no campo. E lá eu tenho 40 animais também, cachorros que isso em Novo Oriente, Minas? Próximo a Novo Oriente, Americaninha. Eu e meus pais cuidamos de 40, todos resgatados da rua. Então, e o meu trabalho é lá, então eu sempre vou lá. Eu venho para Teoflotone Animais para trabalhar com a ONG, para reunir com o pessoal, mas meu ponto de morada é a fazenda lá em Novo Oriente. E seus pais, naturalmente, outra inconfidência, eles não ficam assim abismados? Como é que nosso menino Bruno foi inventar essa moda de catar os animais pelas ruas abandonados e trazer aqui para a fazenda, para o sítio? Pois é, interessante. Como é que eles receberam essa sua iniciativa? Na verdade, a iniciativa partiu deles. Meu pai e minha mãe que começou a resgatar os animais de rua. Aí eu vi o trabalho e apaixonei e comecei a fazer parte também junto com eles. Mas eles que me incentivaram até a fazer parte da ONG. Vamos citar os nomes aí? Então, José Adalardes Pereira Lopes, meu pai, que ele é apaixonado por animal, ele sai dando ração aí na rua para os cachorros, ele sai com um saco de ração no carro. Minha mãe também, sempre que vê um caso de... Dona Helenice Farias Lopes, sempre que eles veem um caso de um cachorro com fome na estrada, eles param e colocam ração, água lá pro cachorrinho. Então, eles que começaram, eu que entrei depois, assim, Leve os nossos parabéns, né, Lízia? Com certeza, são pessoas maravilhosas. Voltando aí. Então, os trabalhos voluntários são todos feitos por nós, voluntários, que, né, no horário disponível para cada um, fora do horário de trabalho, do horário de estudo e tudo. E sendo que nós ainda não temos sede própria. Por isso, que não é possível resgatar todos os animais que necessitam, porque nós recebemos muitas ligações para socorrer vários casos, só que as pessoas têm que entender que a gente ainda não tem um espaço e não tem uma estrutura para recolher os animais. Algumas pessoas ficam irritadas porque não entendem isso, né? Que a gente quer ajudar, mas não tem condição. Por isso que não tem aquela estrutura, né, Bruno? É onde é que você falou, daqui a pouco eu vou conversar com a Lízia, que é bióloga, a respeito, inclusive, do canil de Teoflotone. E justamente. Então funciona assim, a gente faz muitas vezes acaba a gente fazendo o impossível, porque tem casos que eu já fui resgatar um animal mesmo, que os bombeiros até já tentaram resgatar lá na Gangorrinha, não conseguiram, eu tentei resgatar e não consegui, ou seja, a gente faz assim o que aparece e o possível, e muitas vezes o impossível. Agora, e como, não sei se ainda já posso lhe perguntar, mas como se tornar voluntário, Bruno? Então, eu vou chegar lá. Eu só concluir essa parte de como funciona, né? Que os resgates, o tratamento e cirurgias realizados também quando a gente pega os animais, eles são todos pagos e feitos por voluntários e por veterinários associados, né? Tem a doutora Lídia, que é uma grande parceira, ela sempre está atendendo nós da ONG. Lídia Berbet.
Doutora Lídia Berbes, lá da Clínica São Francisco. Isso. Ela é uma pessoa maravilhosa que sempre dá esse suporte para nós. E assim, e a ONG tem um grupo, como eu já falei, no Facebook, que as pessoas elas podem estar acompanhando as postagens e seguindo e realizando ações de acordo com as necessidades, né, da ONG. E a próxima pergunta sobre como nós podemos ser voluntários. Deixa eu fazer essa pergunta aí para Lísia, que é bióloga. Lísia, como você que está atenta a isso, como é que a gente pode ser voluntário e ajudar a ONG Ame Mais? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Aníbal e todos os ouvintes da Rádio 98. É um prazer, né, estar aqui dando essa entrevista. Bem, o voluntariado, né, é uma ação que qualquer pessoa que ama os animais, que ama os animais, pode fazer. Mas se ela quiser fazer essa ação dentro do nosso grupo, né, com o nosso apoio, ela obviamente tem que amar o animal, né, e se dedicar a essa causa, né? E obviamente ela também tem que ter compromisso e empenho nessas ações voluntárias, né? Então, basicamente, é acessar o perfil, o grupo da ONG, né? ONG Ame Mais, se tornar um voluntário e ajudar da forma que ela puder. Então, a gente conta com a ajuda de pessoas que disponibilizam o seu quintal, a sua casa, oferecendo lar temporário para os cães e gatos resgatados. Depois eles são enviados para adoção. Temos também voluntários que doam quantias de acordo com a moeda que a gente recebe, né? E a gente precisa de pessoas atentas diariamente aos cuidados e ao bem-estar animal de uma forma geral. Agora, você que já atua nessa área, Lísia, como bióloga, como é que a gente pode orientar, como é que você pode orientar uma pessoa para bem cuidar do animal? Bem, Aníbal, primeiramente, né? Às vezes a pessoa, só para complementar, às vezes a pessoa acha que dar uma ração, uma comida, tá de bom tamanho. Mas o animal, se eu estiver errado, me corrija, ele tem o aspecto emocional dele, psicológico, tem tudo isso. Eu gostaria que você trocasse em miúdos. Então, primeiramente, né, para a gente adotar um animal, seja qualquer que for, né, de qualquer espécie, a gente tem que amar, e amar significa respeitar as necessidades de cada um desses animais, né? O cachorro, o gato, o cavalo, o boi, enfim, qualquer tipo de animal, ele tem que ser respeitado como qualquer forma de vida, né? E a gente pensando aí em termos de animal doméstico, que fica ali na casa, no quintal com a gente, né? Então a gente tem que mantê-lo limpo. Então isso significa que não é simplesmente ou quem tem condições, né, de levar o pet shop para tomar banhos. A gente pode dar banho mesmo, né, assim, de uma forma simples dentro de casa. Tem que manter esse ambiente limpo, né, e não tem grandes custos em relação a isso, né? Então, manter esse animal limpo, com banhos regulares. Esse animal deve ser vacinado anualmente, né? Basicamente, a gente orienta, assim, isso de acordo com toda a assistência veterinária que a gente conta, né? Então, existem 2 vacinas que devem ser dadas anualmente para o animal. No caso, tanto de cachorros como gatos, né? E mesmo animais de grande porte. Então, no caso dos cachorros, existe uma vacina, né? Que normalmente é distribuída pelo governo, que é a vacina contra a raiva, né? É uma doença causada por um vírus que quase que basicamente, ela está erradicada no Brasil. Só não deixar de vacinar. É só esse ano de 2014 que houve um problema com a produção dessa vacina, foi feita em dose insuficiente, e o estado de Minas decidiu então que, já que não conseguiria vacinar todos os cachorros, preferiu não vacinar nenhum. Então, em 2014, a gente não teve essa campanha realizada pelo governo. Além dessa vacina antirrábica, o animal deve receber pelo menos uma vacina contra 3 viroses, que é chamada de tríplice. Então, a tríplice é basicamente contra algumas viroses parecidas com gripe, contra a sinomose, que é uma doença incapacitante, muito grave,
que tem muitos casos de tioflotone, e também a parvovirose, que é uma outra virose que causa diarreias, vômitos com sangue, e o animal ele vem a óbito em pouco tempo, né? Basicamente. E sempre vacinar anualmente, né, contra essas, assim como os gatos também, que devem receber vacinas anuais, né? E sempre que possível castrar o seu animal, né? Existe um mito de que as cadelas devem dar pelo menos uma cria, e já houve um estudo que comprovou que à medida que a cadela tem cios repetidos, ela aumenta a possibilidade de câncer de mama. Então, sempre que a pessoa tiver condições de castrar, ou o macho ou a fêmea, deve fazê-lo, né? Para evitar esse crescimento populacional desordenado, né? Já houve um estudo em que 2 casais, que foi feito um estudo com casais de animais de rua, cachorros, por exemplo, que ao longo de 6 a 8 anos, esses cachorros em progressão geométrica, ele consegue gerar por volta de 2 a 3 milhões de animais abandonados. Então, a castração é o caminho para a gente evitar esse abandono, né, esse monte de cachorro na rua. Quando você está se referindo aí à prevenção através de vacinas contra algumas doenças, a pergunta é, Lísia, as doenças transmitidas pelos animais. Bem, Aníbal, assim como os seres humanos, né, os animais, eles também são... Deixa eu lhe interromper, porque o programa ao vivo é assim. O Helder Sena tem duas perguntas. E, Helder, boa tarde. Boa tarde, a primeira Igor. delas... Boa tarde aos entrevistados. 2 questionamentos. A primeira pergunta é se a sinomose tem cura, e quando o cachorro está muito debilitado, o que deve ser feito? E a segunda é falando sobre os cães abandonados. A pessoa que ligou, se identificou como Marcos, ele disse que não existe cão abandonado, que cada cão tem dono, é que alguém abandonou lá. O que providência tem que ser tomada, se é só utilizar, tem que tomar providência, essas coisas todas aí. Marcos, muito obrigado pela sua participação, e também ao outro ouvinte que ligou aí. Então, vamos falar primeiro nessas doenças transmitidas pelos os animais domésticos, e depois a gente responde os questionamentos. Bem, então, como seres humanos, né, qualquer animal, ele é passível, ele está sujeito a ser atacado por diversos organismos, né, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, como a leishmania. No entanto, muito poucas dessas doenças são transmitidas a nós, os seres humanos, entrando aqui em contato com eles. Uma delas é a raiva, né? No entanto, como eu disse anteriormente, ela está basicamente erradicada através das campanhas, né, intermitentes feitas anualmente. A outra é uma doença muito, muito comum, né, ainda mais cachorros que estejam com baixa resistência, sendo não adequadamente tratados, que é a sarna. Mas a sarna é uma doença que é relativamente de fácil tratamento e não é tão dispendioso assim. Esse ano passado, né, aconteceu assim, um movimento, um alarde muito grande, até por parte do Estado, em relação à leishmaniose, né, que é uma zoonose causada por um protozoário, que é a leishmania. O cachorro, ele não transmite a leishmaniose. O cachorro pode ser, no pior das hipóteses, um reservatório da leishmania. Quem transmite a leishmaniose é o mosquito palha, né? Então, assim, a gente acredita que o foco deveria ser não a eutanásia dos animais, como é feito no Brasil, infelizmente. O Brasil é um dos únicos países do mundo que eutanasia os animais infectados com leishmaniose. O que deveria ser feito realmente seria o extermínio, né, ou pelo menos o controle, a erradicação do mosquito palha e não do animal. Com relação à sinomose, tem cura? Ok, aí respondendo a pergunta da ouvinte, a sinomose, ela tem tratamento, cura, vai depender de qual estágio que o animal esteja. Né? Tem mais ou menos 3 fases que a sinomose ela ataca o animal, né? Mas existe sim tratamento
as clínicas veterinárias aqui, de uma forma geral, elas estão preparadas, né, para inclusive um medicamento que se usa muito, que a gente já fez muito esse tipo de tratamento, que é com a ribavirina, né? Uma medicação que é dada e normalmente o animal, se não tiver muito evoluído, o animal consegue se recuperar. Às vezes fica com uma sequela motora, mas aí, naturalmente, a pessoa que, inclusive, fez esse questionamento, a melhor sugestão é procurar um veterinário ou uma veterinária. Sempre procurem a assistência veterinária. O veterinário é o melhor profissional, é o indicado, né, para fazer o acompanhamento e o tratamento do seu animal. Lícia, falando agora no outro questionamento, de não existir cães abandonados, e se alguém que os abandona, e eu aproveito para te questionar também, você deve estar a par, sobre o canil de Teoflotone. Ok. Como o ouvinte Marcos colocou muito bem, né, não existe mesmo o animal abandonado. Alguém abandona e, sob o ponto de vista social, né, e ambiental, é obviamente um crime abandonar o animal, seja por qualquer motivo, porque ele adoeceu, porque ele ficou idoso e a pessoa se livra desse animal, né? Então é um tipo de maus tratos, enfim, tem previsão inclusive em lei. Como a Bruno já disse anteriormente, nós não temos sede própria. No entanto, o município de Teoflotone, a cidade de Teoflotone, conta com um canil ativado recentemente, né? No entanto, se a gente for observar a legislação pertinente aos cuidados do que é o bem-estar animal, nós não consideramos o canil uma estrutura adequada para receber os animais que recebe. Então, quando você fala não considerar adequada, só para nós leigos entendermos melhor, o que você não considera adequado no canil? Bem, a forma de acolhimento dos cães, de recolhimento, melhor dizendo, a estadia de lá que não é 3 estrelas, nem 5, talvez nenhuma. Em relação ao espaço físico, deveria ser feita algumas adequações. Por exemplo, os animais visivelmente doentes, eles não ficam separados adequadamente dos animais sadios, né? Essa é a primeira questão. E que isso deve ser feito, né? E eles não recebem o devido acompanhamento e o tratamento, né? Eles não são vacinados no canil, eles não são castrados no canil, não existe uma sala para procedimento de consulta e muito menos de cirurgias simples, né? Como é caso, por exemplo, castração de macho, que é um procedimento cirúrgico relativamente simples, né? E assim, a assistência veterinária que ainda é insuficiente, porque o veterinário responsável pelo canil, ele fica pouco tempo, né, lá, né, no estabelecimento, né? Ele deve cuidar de 1001 Exatamente, a demanda, né, mas lá no canil mesmo, né, ele não fica muito tempo. Nós já fizemos algumas reuniões com algumas das diretorias sobre os centros de zonas, né? Mas a gente observou que isso não teve muito efeito, né? As ações prometidas... Não é melhor falar com o dono da porcada, como se diz lá na minha terra, lá em Coroaci, o dono da cachorrada, que seria o prefeito? Olha, a gente... Vocês nunca conseguiram ser recebidos pelo prefeito Getúlio Neiva, não? Não, mas a gente está, obviamente, né, tentando. Aberto. Quem sabe 2015 agora? Seja um ano aí de realizações em relação a isso. Agenda aí para receber o pessoal da ONG M+. Então, a outra questão é que com esse alarde sobre a leishmaniose, muitos cães foram resgatados, né, tirados das suas residências, às vezes porque o dono não tenha, né, a clara noção, esclarecimento sobre o que realmente é a leishmaniose. Infelizmente, a eutanásia, o animal é sacrificado com base em exames ainda insuficientes, né? O olhômetro. Não, existe um exame sorológico, é retirado uma alíquota de sangue, né, uma amostrazinha de sangue. Mas manda pelo menos uma contraprova para Belo Horizonte, alguma coisa? Mas não? Acontece que só esse exame bioquímico ele não é suficiente para o diagnóstico preciso da leishmaniose. Tem que existir o exame, apalpar o cachorro e outros exames para saber se realmente é a leishmania. Porque a doença transmitida pelo carrapato, que é chamada de erliquiose, ela
pode ter alguns sintomas muito parecidos. E a questão do diagnóstico pode ser falso positivo para leishmania, quando na verdade o cachorro tem erliquiose. Como nós já extrapolamos o nosso tempo, eu vou ter que pedir à Lísia e ao Bruno para a gente compartimentar, resumir ao máximo. E não dá para falar sobre o trabalho da ONG Ame Mais apenas num programa Encontro Marcado. Lísia, eu pediria a você que resumisse as necessidades da ONG Ame Mais, pelo menos o pessoal fica sabendo. Daqui a pouco eu falo de projetos futuros com o Bruno. Bem, hoje a nossa primeira e mais urgente necessidade realmente é um terreno ou a doação de uma casa que a gente possa adequar para receber essa enorme demanda, né, que a gente tem no município em relação a animais abandonados, né, e que precisam de tratamento. Então essa seria a nossa primeira necessidade. A gente tem que aumentar também essa parceria com esse poder público, né, para o desenvolvimento dessas ações visando o bem-estar aí ambiental. A gente gostaria de contar com mais ajuda de instituições privadas, empresários, da sociedade em geral. Como eles podem fazer essa doação? Olha, a gente foi regulamentado em dezembro, né, como juridicamente em cartório, como essa associação, e a gente vai ter uma conta disponível para esse depósito. Por enquanto, a gente recolhe as doações das pessoas que entram no Facebook e se disponibilizam a doar. A gente vai em casa, no trabalho, onde quer que a pessoa queira que a gente vá atrás dessa doação. A gente também distribuiu uma série de cofrinhos em algumas lojas, em algumas clínicas, né, como a Clínica São Francisco, a loja Zema, a Cop Service, e que esses cofrinhos ficam lá para que as pessoas possam doar. E a gente sempre precisa de ações voluntárias que cuidem desses animais. Tem algum telefone de contato? Que ofereçam lar temporário. A não ser o Facebook, que seria o contato? No Facebook a gente disponibiliza os telefones, mas o meu telefone, né, é 8801-5217. Mas foi muito rápido, não deu nem para anotar. 8801-5217. Tem o telefone da Svanova, né, que é uma voluntária e compõe a nossa diretoria, que é uma pessoa que disponibiliza um enorme tempo e carinho com os animais, que é o 8851-0404. E tem o telefone do Bruno. É o 8829 4283. 4283. É o telefone do Bruno. 8829-4283 é o do Bruno. E é claro, quem não puder doar financeiramente, né, que possa doar o seu tempo, o seu quintal, como lar temporário, para que a gente cuide, né, desses animais, toda ajuda desse tipo é muito bem-vinda. Eu agora finalizo com o Bruno, nosso tempo se extrapolou muito, mas espero que vocês possam voltar aqui mais vezes. A 98 tem esse espaço para prestação de serviço. Em resumo, Bruno, quais são os futuros projetos da ONG Ame Mais? Então, o que vocês pensam fazer? Tem dois projetos que são principais, fundamentais desse ano 2015, que é uma campanha de castração, né, que para essa campanha a gente tem que ter o apoio realmente do setor público, empresários, médico veterinário, para fazer essa campanha de castração, porque é uma coisa grande, envolve muito animal, muita situação, e esse é um dos focos principais. Outra campanha é a campanha de vacinação, né? Porque muita doença aparecendo e sendo que poderia ser sendo evitada se tivesse feito uma campanha de vacinação anteriormente, né? E fora isso, nós pretendemos realizar feiras de adoção com animais já castrados e tratados, promover campanhas de conscientização da população sobre o tratamento adequado aos animais, divulgar campanhas informativas, colaborar com a educação ambiental de uma forma geral em escolas, né, públicas e privadas. E assim, eu queria deixar claro que a ideia é proteger os animais, é o bem-estar do animal, da natureza, do meio ambiente. Ou seja, não precisa a ONG para fazer isso. A ideia é divulgar que qualquer pessoa pode ter a iniciativa de pegar o animal, cuidar, tratar, achar um lar para ele, denunciar um caso de maus tratos. É importante que a sociedade tenha consciência que todo mundo é capaz, como cidadão, de proteger o animal
e de fazer cumprir a legislação de proteção aos animais e ao meio ambiente. Até porque, Bruno, quando se trata do animal, dos animais, na consequência disso, é um bem-estar, uma melhor qualidade de vida para a própria população, porque volta e meia, ultimamente nem tanto, mas eles reclamam muito de animais nas ruas aqui, sobretudo cães nas ruas de Teoflotone, cães abandonados por alguém, evidentemente, e mais que isso, quando as cadelas saem no cio, aí a hipocrisia de alguns fazem aquilo aos olhos das senhoras, das crianças, aquilo não deveria ser visto, mas é porque não foi visto anteriormente uma outra situação, que é o descaso para com os animais. Com certeza, com certeza. E sendo uma sociedade justa e pacífica, não é capaz de ver uma ninhada de filhotes abandonados e não fazer nada. Então, a ideia é formar uma sociedade justa que veja o animal em sofrimento e faça alguma coisa. Denuncie, pegue o animal, cuide do animal, né? Isso de uma forma geral. E a gente, essa ONG é voltada para os animais, mas a gente quer divulgar que a ideia é sensibilizar as pessoas para o sofrimento alheio, não só do animal, mas do ser humano, da criança, do idoso. São vários sofrimentos que existem hoje em dia no mundo e nós precisamos nos sensibilizar e alguma coisa. Nós abraçamos essa causa porque temos uma ligação maior com o animal, com a natureza, mas quanto mais ONG surgir, quanto mais associações, quanto mais grupos surgir que façam algo para o bem-estar do geral, tanto o animal como o ser humano, como natureza, então, enfim. Então, a ideia é que as pessoas tenham iniciativa e façam algo para evitar o sofrimento alheio. Agora, 12:49, eu quero, por uma questão de transparência e justiça, agradecer ao colega aqui da 98 FM, Sérgio Seixas, que foi quem fez o contato inicial para que pudéssemos ter aqui esse encontro marcado.